Oi, boa noite. Meu nome é Suelen Militello. Eu tenho uma reflexão aqui para compartilhar, um minuto, para compartilhar com você aqui na Palavra de Deus, mas com um tema muito profundo. E eu vou começar aqui lendo Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 10, que diz assim: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hei de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então aqui, né, intitulado Contra os adivinhos e os feiticeiros. Guarda isso, essa parte, Deuteronômio. Aí depois a gente vai ler em Atos. Em Atos 16, diz assim, ó, aqui na palavra de Deus. Em Atos 16, capítulo 16, né, versículo 16 também, diz assim: A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, aqui a gente vai se atentar a essa parte, né? Então, Paulo, muito indignado, expulsou então esse espírito de adivinhação, sabendo que isso é errado, que Deus não aprova isso. E é claro que aqui, no decorrer das coisas, como essa jovem que tinha esse espírito dava lucro aos seus empregadores, às pessoas que estavam ali contratando ela e que estavam, de alguma forma, sob ali incentivando ela a fazer isso, né, para ganhar dinheiro, é claro que não gostaram nem um pouco, né, que Paulo expulsou esse espírito, esse demônio, né, e aí eu quero que você, eu vou ler até mais um versículo aqui, só para a gente finalizar essa parte, né, então vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, né? Então acaba que eles são até presos, né? E o que a gente grava aqui, né? Então Deus abomina esse tipo de coisa, abomina a questão de adivinhações, questões de... Então a questão não é só da pessoa estar enganando pessoas falando coisas que não são verdadeiras, não, muitas vezes ela pode sim estar falando coisas que são verdade, principalmente em relação ao passado, porque os espíritos podem estar falando coisas para ela, mas isso é abominável. Aqui a palavra de Deus diz que isso não é provável, né, para o Senhor. Então, aqui Paulo fez o que nós, ao invés de fazermos nos dias de hoje, né, nós incentivamos. Então, a gente viu tantas coisas durante esses dias, né, de pessoas que estão usando a palavra de Deus, adivinhações, e acabam fazendo exatamente isso, tendo lucro com esse tipo de coisa. E aí pessoas que vão até essas pessoas para poder saber sobre as suas vidas, para poder ter respostas e tudo mais. Então, assim, tá errado quem faz isso, essas adivinhações, quem faz isso e obtém lucro, assim como essa jovem. Então, a Bíblia é tão específica que ela conta e deixa bem claro aqui as coisas para que não tenha nenhuma dúvida. Então, o que acontecia naquela época é o que está acontecendo agora. E as pessoas, o que me deixa mais indignada é que as pessoas brincam com isso, fazem paródia, fazem piada, fazem música, fazem coisas para ridicularizar
quem faz essas coisas, mas na verdade está enaltecendo e dando mais destaque ainda para essas pessoas fazerem mais dessas coisas. Porque no final das contas chama atenção tanto quanto naquela época e dá lucro tanto quanto naquela época. Então precisa só do que? De um Paulo, né, de novo, para poder expulsar e, né, e porque assim como naquela época existem muita plateia para essas pessoas, né? Então é muito triste isso, porque as pessoas de vez de lerem a palavra de Deus e saberem o quanto isso é errado, elas acabam dando mais ainda ênfase para aquela pessoa, mais notoriedade e zombando. E quando você zomba daquilo, ao invés de você combater, ao invés de você fazer como ele fez, né, resolver aquela situação, mostrar que tá errado, quando você zomba, quando você ridiculariza, quando você faz paródia, não sei o que, brincadeira, você dá mais notoriedade e você causa escândalo e acaba zombando da igreja de Cristo. E não é para isso que Cristo morreu. Não é para que vire piada, não é para que as coisas de Deus elas comecem a ficar engraçadas, elas comecem a ficar aos olhos das pessoas que já não acreditam e que acabam vendo isso e acabam ficando... Como que você acha que eles ficam? Acreditam menos ainda, né? Então, assim, isso é muito, muito triste. Então, essas piadas que estão fazendo com falsos profetas, com pastores que são enganadores, com pessoas que obtêm lucro, com adivinhadores, com pessoas que se auto-intitulam profetas e começam a fazer adivinhações, né, que não são revelações, são adivinhações mesmo, como a Bíblia diz, que isso se encaixa melhor, e nisso vai ganhando dinheiro. E aí, as coisas elas vão acontecendo e a igreja do Senhor tá fazendo brincadeira com isso. Tá fazendo brincadeira, não tá combatendo, não tá falando isso é errado e parando, suspendendo de dar palco para essas pessoas. Não, então muito pelo contrário, tem gente que tá se aproveitando de uma coisa que já é triste, fazendo piada para também ganhar alguma coisa com isso. E aí a pessoa não tá sendo... tá sendo tão ruim quanto, né? Tá fazendo pior até do que aquela pessoa que tá fazendo adivinhações. Então tem que ter muita responsabilidade quando vai compartilhar vídeos e fazer coisas, mostrar coisas que estão erradas na igreja, a forma como você faz, porque vai fazer toda a diferença isso, né? A igreja vai sendo ridicularizada, isso não pode acontecer, não pode. E então eu não vejo as pessoas cortando essas situações, o mal pela raiz, não vejo, né? E quando existem, são poucas pessoas sérias e responsáveis que fazem isso, mas a grande maioria faz piada, remixa, faz música, faz paródia, faz um monte de coisa e dá mais notoriedade ainda para esses ou falsos profetas, ou adivinhadores, ou pastores que não têm uma conduta correta, que são lobos e tudo mais, como a Bíblia diz, e aí elas vão ganhando mais notoriedade ainda, né? E sem contar que vai sendo ridicularizado aqui tudo que é as coisas de Deus, né? Então, até a questão do falar em línguas também, de tantas coisas, as pessoas estão ridicularizando isso, fazendo brincadeira, né? Tem muita chacota acontecendo e ela começa de forma inofensiva, depois ela vai replicando, até que chega uma hora que vai causando um monte de escândalo e um monte de coisa na igreja de Cristo. E aí, depois aqui em Atos de novo, mas agora a gente vai para Atos 2, para a gente poder entender o que de fato é, sabe, qual que é a nossa referência, qual que é a nossa, estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e qual que é a nossa referência para quando há um avivamento, há pessoas sérias mesmo buscando a Deus. Então eu vou ler aqui em Atos 2, né, que é muito conhecido aqui de todos, que diz assim: a descida do Espírito Santo, oh, de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, segundo o Espírito Santo
Ia concedendo, eles iam falando, né? Não uma coisa desordenada, não uma coisa para chamar atenção, nada disso. O dom de línguas, né? O outro título aqui. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que lindo. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: então estão embriagados. Aí depois o discurso de Pedro, né, em relação a isso, é o discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, aqui está explicado para nós, primeiro, né, os primeiros pontos que vimos pessoas aqui, judeus, então, e pessoas reunidas que estavam em profunda busca ao Senhor, e foi derramado do Espírito Santo de Deus, línguas como que de fogo, e eles falavam em outras línguas, mas eles falavam a ponto de serem entendidos. Então, as pessoas que estavam lá de vários povos e regiões e falavam outras línguas, conseguiam os entender. Então, o Espírito de Deus não davam palavras soltas, palavras que ninguém sabia qual que era a finalidade delas, não, eram entendidos, e por isso que gerou ali uma perplexidade entre as pessoas. Como podem aquele grupo de pessoas, né, os judeus, eles falarem a ponto de nós estamos entendendo, cada um ali na sua própria língua. Então aqui primeiro a gente já vê uma questão, que o Espírito Santo de Deus, ele faz de uma maneira e tem uma finalidade. E aquilo que é falado é entendido para as pessoas. Não são palavras ao vento. E muito menos alguém que força isso para isso poder, de alguma forma, ou impressionar ou causar algum impacto. Não, isso simplesmente acontece. O Espírito Santo de Deus assim determina e escolhe e dá então isso, essa graça. E aí a língua foi sendo entendida pelas outras pessoas. Então as pessoas estavam entendendo. Então, uma outra coisa que é importante é que como isso acontece, e aí Pedro até se coloca, porque ele ainda diz o cumprimento aqui da palavra de Deus, né? Que os filhos, então isso está para se cumprir aquilo que foi falado, que os jovens, né, iriam profetizar, né, as crianças, né, então aqui vai sendo falado, os velhos, né,
e o Espírito, né, naqueles dias, né, e profetizarão. Então isso é dado como um dom de Deus, com uma finalidade tão somente para levar salvação. Então isso não acontece para trazer lucro para ninguém, isso não acontece para levar para levar de forma individual ali para uma pessoa propriamente, para que ela tenha as suas respostas e só para seu benefício, mas isso foi acontecido para testificar uma fé, testificar o Espírito Santo de Deus. Você tem noção disso? Então isso não acontece em vão, porque uma pessoa foi até um lugar para receber respostas. Então, por isso que são coisas muito diferentes. Falar da adivinhação e chamar isso de estar cheio do Espírito Santo de Deus não tem em nada a ver. E quando a gente lê aqui o que aconteceu em Atos, você percebe que é totalmente diferente do que as pessoas estão falando. Então há muita heresia, há muita blasfêmia. Então a gente tem que ler a palavra de Deus. Então eu estou aqui hoje falando para você, falando nesse momento aqui, para que você leia a palavra de Deus, leia para que você não seja enganado, leia para que não venha um lobo e para realmente só explorar o rebanho, para que não venham pessoas mal intencionadas para obter lucro e falando muita coisa errada e ainda as pessoas dando ouvido e ainda acreditando. Então, não sejamos tolos, não sejamos burros, não sejamos, vamos ler a palavra de Deus, vamos ler o que diz aqui, vamos entender o que é estar cheio do Espírito Santo de Deus, o que é o dom de línguas, o que é o derramado do Espírito Santo de Deus, para que é, o que é a questão de profetizar, que se não é outra coisa que não engrandecer o próprio Espírito Santo de Deus e não trazer a algum grupo de pessoas benefício, e muito menos a quem está fazendo lucro. Então vamos ler a palavra de Deus para que a gente não seja enganado dessa forma, como a gente está sendo enganado, e muito menos tendo escândalos e coisas que ridicularizam a Igreja de Cristo. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao coração de vocês e que a gente passe a ler a palavra de Deus, a meditar, ter um tempo no secreto, a se deleitar na presença de Deus, ao invés de ficar dando ouvido a pessoas mal intencionadas e a pessoa também está com uma má intenção de também buscar esse tipo de pessoa para também ter benefício. Então vamos ler a palavra de Deus e vamos estar embasados no que diz aqui, para que a gente de fato seja cheio do Espírito Santo de Deus e que a gente vá na sã doutrina e não para outra coisa. Fiquem com Deus, em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo.